E aí galera, aqui quem fala é o DS e hoje eu vim trazer mais um recap pra vocês de um anime novo da temporada. Vou deixar o nome dele na descrição. Não esquece de dar aquela força pro canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Basicamente o anime se inicia com um garoto que há 5 anos atrás, no seu último ano do fundamental, parou de ir pra escola, perdeu suas esperanças no futuro e passou a viver sem rumo. Num certo dia em seu quarto, após o seu celular emitir uma forte luz, ele se depara com uma garota loira. E essa garota o parabeniza, dizendo que ele foi cuidadosamente escolhido para reencarnar em outro mundo, e que além disso, receberá habilidades apelonas para facilitar a sua nova vida. Sem nenhuma objeção, ele aceita reencarnar, e após mais uma forte luz, ele já acorda no corpo de um bebezinho. De cara ele já avista os seus pais, que segundo ele mesmo, é uma mulher muito linda e um rei bonitão. E apesar dele ainda ser um bebezinho, o seu pai já pede para uma avaliação de mana ser feita nele. Porém todos ficam em choque ao ser revelado que a criança, além de possuir 2 de mana, não possui afinidade com nenhum elemento. Extremamente indignado com isso, o rei fica se perguntando como uma coisa assim pôde ter nascido dele e da sua esposa, e já bola um plano com ela de espalhar a notícia de que a criança morreu após o seu nascimento. Porém, ao invés de fazer coisas terríveis com a criança, eles decidem abandoná-la numa floresta bem longe dali, como se isso não fosse pior. Vendo tudo isso pelo seu estiloso tablet rosa, aquela garota loira se desespera, pois além de não ter dado nenhuma afinidade elementar para nosso prota, as habilidades dele não foram detectadas, pois os aparelhos daquele mundo só medem 2 dígitos, sendo que ela foi generosa ao ponto de conceder 4 dígitos de nível de mana para o nosso prota. Enquanto isso, nosso protagonista é largado numa floresta obscura, e temendo que outra coisa terrível possa acontecer, ele decide tentar usar algumas magias de barreira para se proteger. Apesar de ainda ser um bebê, ele consegue tranquilamente usar os seus poderes, e até consegue flutuar. Mas quando nosso prota menos espera, um lobo gigante aparece do nada e começa a atacá-lo. Porém, as barreiras do nosso protagonista são poderosas, e os ataques não surtem efeitos. E após tentar um ataque sem sucesso, ele resolve usar a magia de barreira para jogar algumas árvores. Mas o lobo ainda resiste aos ataques. Diante disso, ele tenta logo mais 10 toneladas de terra para jogar em cima daquele lobo, quando do nada esse lobo pede para ele parar, dizendo que se rende. Depois disso, a cena já corta pro nosso protagonista tendo uma conversa com aquele lobo. Triste por ter levado uma surra de um bebê, o lobo disse que só tentou comê-lo pois ele queria reabastecer a sua mana. Porém, não esperava que uma criança seria tão poderosa, perguntando em seguida quem nosso prota era. E obviamente, por ser um bebê, nosso protagonista não consegue falar nada, mas ele decide tentar usar uma magia de barreira para converter pensamentos em som, o que funcionou perfeitamente. Daí, após mudar o seu nome, ele se apresenta como Haruto, dizendo que nasceu numa família real, mas foi abandonado por ter baixo nível de mana, o que deixou aquele lobo sem entender nada, pois ao seu ver, Haruto possui nível de mana que excede aos níveis humanos, e isso faz até esse lobo acreditar que Haruto possa ser a própria reencarnação do Rei Demônio, se aproveitando dessa situação para que esse lobo não pense que ele seja apenas um lixo que foi abandonado, ele confirma que é. Ao ouvir isso, o lobo se rende de vez e pede para que nosso prota acabe de vez com ele, e obviamente que o Haruto não faz isso, e diante dessa generosidade, o lobo, que na verdade é uma Fenrir, jura protegê-lo, mas o Haruto não dá muita moral pra isso, e após chamá-la de Flay, resolve ir embora. Porém a Fenrir o interrompe, dizendo que além de ter poupado a sua vida, nosso prota ainda lhe deu um novo nome, e agora ela é totalmente devota a ele. E ao responder a Flay dizendo que não queria nenhum pacto, Haruto começa a enfraquecer, pois ele ainda era um bebê e estava precisando de leite materno. Daí, como a Flay estava disposta a fazer tudo para ajudar o seu mestre, ela se transforma em uma humana, mas ela está esquecendo de uma coisa, e é o fato dela não ter nenhuma roupa para vestir, o que deixou os dois constrangidos com essa situação. Mas o nosso protagonista usa uma magia de barreira para fazer uma roupa para ela, apesar dele achar que ficou um pouco chamativo. Mas isso tudo não adiantou muita coisa, pois no momento que ela iria amamentar o Haruto, ela começa a tirar toda a roupa novamente, pois segundo ela, para que mamãe possa amamentar, o cara deve primeiro lançar uma semente nela. Dessa forma, ela pede para que o nosso prota lance essa semente. Apesar dela estar toda entusiasmada com isso, as coisas não funcionam exatamente assim, mas depois ela pede desculpas, pois ela é meio tapada mesmo. Após isso, a Flay ouve alguém se aproximando, e antes dela tentar fazer qualquer outra coisa, o nosso prota pede para ela primeiro tentar conversar. E enquanto a Flay conversa com essa pessoa misteriosa, ela poderia se comunicar com Haruto através de uma magia de barreira. Depois disso, um cara com uma armadura de guerreiro aparece, e ele diz que estava ali para pegar o bebê, mas a Flay se recusa a entregar, pois como ela mesmo diz, o Haruto é o seu mais novo mestre. Após isso, o cara diz que nosso protagonista é filho de um parente dele, e que por ele ter sido abandonado, ele sentiu compaixão pela criança e estava
estava ali para salvá-la. Além disso, como se trata ainda apenas de um bebê, ele resolveu trazer um pouco de leite materno. Porém, a Flea diz que o cara tá simplesmente armando alguma coisa para tomar o bebê dela, sabendo que ela não pode produzir leite materno. E após perguntar para esse cara o porquê dele estar com toda essa boa ação suspeita, ele diz que trata-se de assuntos pessoais. E mesmo que esse seja um assunto pessoal, ele resolve contar para ela, dizendo que uma vez ele e sua esposa tiveram um filho, mas ele acabou falecendo após o seu nascimento. Sendo assim, ele acredita que toda criança que vem a esse mundo mereça viver. E apesar do nosso protagonista ter sido descartado por não possuir nenhum potencial, ele está disposto a cuidar dele. Após a Flea se emocionar com a história desse cara e ele ter certeza que ela é uma demônio estranha, o cara oferece um trato a ela. Ele diz que se ela está tão disposta a ficar ao lado da criança por ele ser o mestre dela, ela poderia vir com ele como uma serva, para poder cuidar do nosso prota. E ela aceita o acordo. Depois disso, eles armam uma falsa cena, para que todos pensem que a criança não sobreviveu na floresta. Após todos esses acontecimentos, 9 anos se passam, e nosso protagonista já está grandinho. E apesar dele ter planejado ir embora depois de que desmamasse, aquele lugar era tão acolhedor e com pessoas tão gentis que ele acabou ficando tempo demais. Mas apesar dele ter ficado todo esse tempo ali, ele ainda não se dava bem com a sua irmãzinha. Porém, aquela menininha era fascinada na Flea, mas a Flea não dava muita bola pra ela, pois ela dedicava a maior parte do seu tempo cuidando do Haruto. Após a garotinha chamar a Flea pra elas irem brincar um pouco e a Flea recusar, o nosso protagonista ordena para que a Flea vá brincar um pouco com ela. Após isso, o Haruto vai observar elas brincarem, e nesse momento a sua mãe aparece, pedindo para que ele não se sinta mal, pois a sua irmãzinha, que se chama Charlotte, apenas fica sem graça ao ficar perto dele, pois ela apenas não sabe lidar com garotos da sua mesma idade. Nesse momento, o nosso protagonista se desespera, pois ele começa a achar que sua irmãzinha percebeu que ele é um tiozinho recluso de quase 30 anos, e como forma de tentar melhorar a relação dele com a sua irmã, a sua mãe propõe que ele tente fazer algo especial para ela. E como ele é herdeiro daquele grande castelo, ela propõe que ele saia mais do quarto para brincar com sua irmã, ao invés de ficar somente trancado no quarto. Depois de tudo isso, Haruto está em seu quarto pensando em como ele gostaria de ser independente. Porém, se ele fosse embora dali, a Flea iria junto com ele, o que faria a Charlotte odiar ele ainda mais. E durante esses anos ele esteve pensando tanto em ir embora, que estudou magias até chegar a um ponto dele conseguir fazer um clone. Porém, esse clone não se mexe nem sabe falar, e os seus problemas não param por aí, pois se ele quisesse mesmo sair dali sem deixar ninguém triste, ele deveria fazer uma cópia não só dele, mas da Flea também. Depois disso, o pai de Haruto chama ele para ter uma conversa, e diz que daquele dia em diante, passará a ensinar nosso prota a lutar com espadas. E após perguntar se Haruto já tinha alguma coisa em mente, nosso protagonista diz que estava interessado em estudar magia antiga. Depois disso, ele até tenta dar o fora dali, mas o seu pai insiste para que ele tente praticar esgrima, pois pode ser que ele tenha talento para isso. Antes de iniciarem o treino, Haruto lembra que seu pai é um grande guerreiro, conhecido como martelo de guerra estremecedor, e ele nunca teria chances contra um cara desse nível. E após pensar tudo isso, para que ele não sinta nenhuma dor, ele resolve envolver o seu corpo frágil com uma magia de barreira. E impressionando tanto seu pai quanto eu, o Haruto dá o primeiro passo no embate, e o seu golpe é tão forte que quebra a espada de madeira e abre um buraco no chão. Ao presenciar isso, o pai de Haruto diz que vai testar um golpe nele, e que no último momento ele vai parar, mas ele pede para o Haruto tentar desviar desse golpe. E após ir para cima do Haruto, o nosso protagonista desvia tranquilamente do golpe de seu pai, deixando ele sem acreditar, pois ninguém com nível inferior a 30 conseguiria desviar de um golpe desses. E isso fez com que Haruto lembrasse que uma vez ele tentou medir a sua mana, pois ele suspeitou que seu nível de mana tivesse 3 dígitos, mas no final ele acabou achando isso impossível, pois o nível máximo de mana para um humano naquele mundo era 77, se conformando com seu baixo nível de mana. Porém, ele concluiu que a falta de elemento permitia que ele usasse magia de maneira bem eficiente, acreditando que essa era a habilidade apelona que aquela deusa loira havia dado para ele. E pertinho dali está Charlotte, observando tudo isso. Durante a noite, o pai de Haruto comenta com sua esposa que após treinar a espada com ele, percebeu que ele pode ser a reencarnação de um demônio, pois de acordo com relatos da família real, alguém havia tido um caso com demônio, e apesar de ser raro, é possível que uma criança nasça com, digamos, traços demoníacos. Além disso, dizem que a marca real possui poderes ainda desconhecidos, e o fato da Flea demonstrar tanto respeito a Haruto pode ter alguma ligação, mas apesar de todos esses fatos, a única coisa que eles pensam é em fazer o Haruto feliz como filho deles. Eles só não perceberam que a Charlotte está ouvindo tudo isso, mas ao ouvir isso, a Charlotte não acredita que Haruto seja um demônio, apesar das suspeitas. É isso aí, galera, essa foi a primeira parte e em breve estarei trazendo a segunda pra vocês. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar pra eu continuar trazendo vídeos cada vez mais incríveis pra vocês. Muito obrigado e até a próxima.